Beleza, então vamos lá. Por que é uma introdução suja? Com o nível de maturidade que vocês têm e com o tempo que nós temos disponível, se eu colocar conceito demais ou ideia demais, simplesmente vai se perder. Então a nossa ideia é o essencial para as coisas começarem a funcionar, ou pelo menos para você se situar onde é que você está, tá? Então, em essência, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma pasta num computador compartilhada entre eu e você. Nós teríamos algumas opções para ter essa pasta compartilhada. Exemplo, vocês já ouviram falar de Dropbox, OneDrive? Qual é a ideia? Eu tenho uma pasta no meu computador, ela está sincronizada com um serviço de nuvem, e aí tudo que eu coloco nessa pasta, automaticamente o processo que está rodando no meu computador percebe que tem uma notificação e faz o backup desse negócio para a nuvem. Tudo bem? Então, o OneDrive funciona assim. O Google Drive funciona assim ou é só remoto? Tem também local. Eu acho que tem, mas ninguém usa, né? O povo só usa mesmo a pasta remota. Então, vamos lá. Para nós termos essa pasta que é compartilhada, a pasta fica no seu computador e essa pasta fica compartilhada também comigo. Nós dois temos poder de escrita, a gente poderia usar um desses serviços, mas esses serviços, eles têm uma limitação. A primeira é que o controle de concorrência deles é muito ruim. Então, por exemplo, quando você está no Google Drive, onde não tem pasta local, você só tem uma pasta remota, duas pessoas podem fazer login no mesmo documento e começar a escrever ao mesmo tempo no mesmo documento. Sim ou não? No Google Drive? Sim, você vê as duas pessoas escrevendo. Como é síncrono, ou seja, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e não tem duplicidade, o sistema se vira de resolver os conflitos. Então, se uma pessoa estiver escrevendo no mesmo lugar da outra pessoa, vai tentar sumir, outras vezes some o caractere, mas tudo é resolvido ali, em tempo real, de forma síncrona, ok? A solução que o Git oferece, ou o GitHub oferece, é a seguinte. Eu vou mudar os termos só para não ter conflito de ideias. Número 1, existe um site. Esse site, normalmente, é o GitHub. O GitHub, vamos começar pensando que ele é um site onde eu consigo guardar uma pasta lá, muito simplificadamente. Eu consigo pegar uma pasta e colocar lá. O GitHub, além de ser um site, também é uma rede social, porque todas essas pastas que estão lá, que a gente dá o nome de repositórios, são pastas normalmente públicas, onde qualquer pessoa pode chegar lá. Eu posso chegar em qualquer repositório do GitHub. Está aqui um repositório do GitHub. Eu vejo, claro, se esse repositório for público, eu posso fazer uma cópia desse repositório para mim, aqui no botãozinho de fork, fazer uma cópia para mim, eu posso fazer alterações no código que essa pessoa colocou de forma pública, eu posso mandar essas alterações de volta para o dono do repositório e dizer, olha, eu corrigi isso, eu melhorei isso. Eu posso abrir um site famoso, por exemplo, de qualquer aplicativo, eu abri aqui o do Firefox. E aí, se você abrir lá o código do Firefox para iOS, um repositório qualquer aqui. Então, você tem que isso daqui é uma rede social. Você tem o bloco de dados, tá vendo? Que é o que está dentro da pasta. Você tem um canal, né? Assim, threads de bate-papo, que a gente chama de issues. Normalmente, essas threads de bate-papo, qualquer pessoa pode abrir para mostrar um erro que ela encontrou, um bug que ela achou e interagir nessa conversa. Olha, eu achei isso daqui, vamos fazer isso daqui, esse tipo de coisa está ruim, vou marcar, e as pessoas interagem com isso. Olha, isso daqui não está dando certo, ou então está renderizando errado. E publicamente as pessoas interagem com essa rede social. Número 1, esse site guarda uma pasta e as pessoas podem olhar para essa pasta e interagir com ela. Ok? Tudo bem? Beleza.
Próximo passo. Essa pasta, ela também tem uma outra característica que é, além de eu poder, além de outras pessoas poderem ver a pasta, eles podem baixar a pasta. Só que eles não baixam só a pasta, eles baixam o repositório. Qual é a diferença? Se você pensa na pasta, você pensa só no punhado de arquivos, sim ou não? Só que quando a gente pensa em repositório, a gente tem atrelado com esse punhado de arquivos um histórico de interação. Eu tenho certeza que quando você abriu lá o Google, alguma coisa no Google Docs, às vezes você já precisou olhar no histórico, voltar uma versão do passado. Alguém já fez isso alguma vez? Abriu já o Google Docs, se você for lá em arquivo, você consegue em histórico, e aí se você clicar em histórico, você vê todas as pessoas que alteraram aquele arquivo e você consegue voltar para o passado. Então, a segunda funcionalidade, que aí é provida pelo Git, né, pela ferramenta Git, é o que a gente chama de controle de versão. O que vocês entendem por histórico de arquivos, a gente chama de controle de versão. Não sei se em algum momento da vida estudantil de vocês criaram trabalho versão 1, trabalho versão 2, trabalho versão 3, trabalho antes de entregar, trabalho depois da correção do professor. Aí tem 500 versões. Isso que vocês fizeram é um controle de versão, o versionamento. Eu poderia olhar o que é um versionamento através dos saves. Os saves, as versões, no Git a gente chama de commits. Em inglês, commit é comprometimento. Ou seja, na hora que eu dou um save, eu criei um comprometimento, um grupo de arquivos que faz sentido juntos. Então a gente pode olhar para o repositório sem ter que baixar nem nada e clicar aqui, ó. Quais foram os commits que esse repositório recebeu? Está aqui, ó, todos os commits. Correção de bug, refatoramento, não sei o que, blá, 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 blá. E eu posso olhar o repositório nesse ponto, ó, olhar para o passado. Ei, como é que o repositório estava? Como é que essa pasta era há 20 dias atrás? Ou como é que ela era na hora que a pessoa fez essa correção? Eu clico aqui, sem precisar fazer nada, e ele, pum, deu load na pasta, só que a pasta como era no passado. Então, vamos lá. Número 1, eu consigo fazer um save dos meus dados na nuvem. Número 2, eu consigo pegar esses dados e manipulá-los. E número 3, eu consigo trabalhar com diferentes versões desses dados. Então, a gente consegue as duas coisas que a gente queria. Versionamento de dados e compartilhamento de dados. É isso que que a gente vai trabalhar juntos. Versionamento e compartilhamento. Todo mundo junto até aqui? Ótimo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora, vocês poderiam, por vocês mesmos, todo mundo criou uma conta no Git, não foi? Você poderia, por você mesmo, não faz, tá? Não faz. Só presta atenção. Porque senão vai dar conflito. Eu quero que vocês entendam. Independente da turma, vocês poderiam criar um novo repositório. Não faz. Só presta atenção, miserável. Tá? Aí o repositório, ele está vinculado ao teu nome, porque esse repositório é teu, você está criando, o da disciplina não vai ser seu, vai ser da turma e você vai ter permissão de escrever. Entende a diferença? Ok? Porque se você criar um repositório seu, ele não vai estar vinculado à turma. Então, se você quisesse criar um repositório seu, você clicaria no mais e coloca assim, meus exercícios de Java. Você começou a aprender Java. Java é feio. Exercícios de C Sharp. Você quer aprender C Sharp. Sei lá, é feio também. Exercícios de programação. Não interessa do que. É só exercícios. Pronto. Você quer malhar. Primeira coisa que você, se estiver criando o seu, poderia escolher é se ele é público, ou seja, se ele está indexado e outras pessoas conseguem acessar via URL, ou se ele é privado e você precisa compartilhar com quem você quer manipular. Okay? Essa é a primeira. A segunda coisa é se você vai começar com ele preenchido no ponto de já colocar os arquivos, ou se você já tem os arquivos e quer começar com ele vazio. Eu já tenho uma pasta.
Eu não quero que ele crie uma pasta para mim, eu já tenho uma pasta. Eu quero só um site, uma URL e jogar minhas coisas para dentro dessa pasta. Para a gente, vocês não vão fazer isso, mas se vocês fizessem, se vocês fossem criar o próprio repositório de vocês, sem ser o da disciplina, vocês poderiam clicar aqui. E aí, ó, eu vou colocar em criar repositório. Ó, botei um nome, é público. Se você tiver a conta de aluno da UFC, eu acho, não sei se vocês fizeram isso, mas assim, quando você cria o teu login no GitHub, pode ser com qualquer conta, tá? Você pode vincular a esse login uma conta da universidade. Depois a gente pode mandar os passos, onde você diz, olha, eu sou estudante da UFC e a UFC tem o registro no GitHub. E aí, por isso, com a tua conta acho que vocês nem têm ainda, né? Vocês podem criar um e-mailzinho chamado @alu.fc.br. Pronto, se vocês criaram esse e-mail, tu pode vincular esse e-mail com a tua conta do GitHub. Você não precisa criar uma nova conta, tu vai só fazer um penduricalho. E aí, com esse penduricalho, ele te dá opções especiais, como, por exemplo, criar repositório privado, ter acesso pleno ao Copilot e outras coisinhas assim. Mas tudo bem, bora lá. Foi o que eu fiz. Disse que queria criar um repositório pessoal, coloquei aqui que era um repositório de exercícios, coloquei que era público e cliquei aqui em criar repositório. O que é que ele fez aqui? Eu vou usar o termo site para não ter confusão de termos. Então ele criou um site. Ele criou um site para você e esse site tem uma URL. No meu caso aqui é github.com/cenapk, que é o meu usuário, /exercícios, que é a URL, que é o nome do repositório que eu criei. Tudo bem? Beleza. Eu não consigo alterar isso daqui, porque eu queria que vocês olhassem para isso daqui como um site estático. Não consigo alterar diretamente. Para alterar, eu tenho que copiar para uma máquina real, e essa máquina real vai transformar esse repositório, esse site, em uma pasta com um punhado de arquivos, que aí sim eu posso escrever, alterar, fazer o que eu quiser. Só que a gente vai pular essa etapa. Qual vai ser o nosso atalho? Ao invés de puxar isso para a máquina real, para o notebook, porque aí a gente teria que instalar compilador, instalar IDE e não sei o que, o GitHub já te dá um recurso de pega essa pasta que você tem e abre ela numa máquina virtual, que ele vai chamar de CodeSpace. Então o CodeSpace é um serviço de máquinas virtuais do GitHub que te dá de forma gratuita 40 horas de núcleo de processamento por mês, e se você tiver vinculado à tua conta de aluno, vai te dar 80 horas por mês, dá mais de 20 horas por semana, ok? Dá 20 horas por semana, é CLT aqui programando, tá certo? 20 horas por semana. E aí, assim, como é que é a ideia? Quando você cria uma máquina virtual, você pode escolher coisas como poder de processamento, te ignora. Qual é a ideia? Quanto mais poder de processamento você botar na sua máquina, mais rápido ele vai comer o teu tempo de processamento. Se você dobrar, eu quero uma máquina 2 vezes mais potente, então se você tinha 80 horas núcleo, com 2 núcleos você vai ter 40 horas. Com 4 núcleos você vai ter 20 horas. Com 8 núcleos você vai ter 10 horas. Só para explicar. Então, vamos lá. Estão vendo esse repositório aqui? Esse site, eu vou pensar em site. Na hora que eu clicar em code, se eu já tivesse uma máquina virtual, ela apareceria aqui. Mas eu não tenho nenhuma. Então, eu posso clicar aqui em criar CodeSpace. Você não vai fazer. Você vai fazer isso quando a gente criar o repositório da disciplina. Estou só fazendo o fluxo para que, se você quiser fazer manual, testar, apagar, criar. Olha o que ele está fazendo. Ele está criando uma IDE para mim. Essa máquina virtual, ela é carregada sob a ótica do VS Code. Então, se eu abrisse o meu VS Code localmente aqui, Visual Studio Code, que é uma das IDEs mais famosas, a gente teria esse mesmo visual. Tá vendo? A gente teria esse mesmo visual. Com algumas alterações, porque a minha é manipulada. A gente tem uma área de manipulação de arquivos. Deixa eu botar igual aqui. Eu tenho uns botõezinhos,
eu tenho um terminal, eu tenho uma área de edição. A gente passa por essa área já já. Tá vendo aqui, ó? Só que isso daqui é um programa que está rodando na minha máquina. Lá você vai manipular a tua máquina virtual através da tua IDE. A tua IDE é a tua interface de acesso. É como se fosse o Moodle, só que no Moodle você não tem uma máquina, você tem a interface de escrever os dados. Aqui você vai ter uma máquina, você vai ter uma pasta, você pode apagar, instalar pacote, remover pacote, personalizar, criar atalho, mudar de nome as coisas. É uma ideia completa, tá? Então, vamos voltar lá. Primeira vez que você abrir, ele vai demorar um pouquinho. Mas está aqui. Você tem um arquivo, tá vendo? Você pode editar esse arquivo. Você tem uma área aqui de manipulação, ó. Vou criar um novo arquivo que se chama querocarne.txt. Eu só consigo comer frango, porque eu só chego atrasado no RU. Acho que a última vez que eu comi carne, sei lá, nem lembro. Quero carne, blá, 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 tá vendo? Aqui editei. Ah, eu quero criar uma pasta, criei uma pasta. Minha pasta se chama Meus Amigos. Aí meus amigos são quem? Aí eu vou criar aqui uma lista. Amigos do coração. Do coração.txt. Amigos do coração vai ser o Henrique e o Tiago. Tiago é com H? Tiago. Beleza? Bora lá. Vamos para o fluxo mais trivial possível. O que você está escrevendo, alterando aqui, não está no teu site. Está onde? Na tua máquina virtual. Se você tivesse numa máquina real, seria a mesma coisa. Estaria dentro de uma pasta. Seriam arquivos dentro de uma pasta. Eu preciso de alguma forma empurrar isso de volta para o site. Se você abrir o site, se você olhar para o site, está vendo aqui o site, e der um F5 aqui para atualizar, cadê as coisas que eu criei? Estão aqui? Não. Então vamos aprender o fluxo trivial. Fluxo trivial a gente vai nesse botãozinho de controle de versão, são 3 cliques, tá certo? Tá vendo aqui o botãozinho? Quando você fizer uma alteração, ele já vai ficar coloridinho, ó. Aí você cliquei aqui. Aqui eu tenho várias ferramentas. A primeira é arquivos. A segunda é buscar em todo o projeto. A terceira seria controle de versão. E aí você vai precisar de 3 cliques. O primeiro é bem aqui, ó. Tá vendo aqui o termo changes? Changes é mudanças. Você está dizendo, ó, tem várias mudanças. E aí você vem aqui no mais, que significa tudo que eu alterei no repositório, eu quero marcar para salvar. O que eu deletei, o que eu mudei de nome, o que eu apaguei, tudo que eu alterei desde a último save, eu quero marcar para salvar. É aqui, ó. E o que seria diferente disso? Eu poderia dizer, ei, restaura para a versão anterior, apaga isso daqui, entendeu? Pode ter 3 milhões de opções, mas o fluxo básico é muitas mudanças. Cliquei aqui no mais dizendo, ei, tudo. Aí ele vai dizer mudanças. Quantas mudanças tem agora? Dá para ler aí? 0, né? Pequenininho. E tem um monte de coisinhas salvas. Esse é o primeiro clique. Segundo clique é bem aqui. Ele está dizendo, ei, salva. Só que para salvar, normalmente é bom você dar um contexto, porque senão tu vai ter um monte de saves e não vai saber o que é aquilo. Ah, eu fiz a atividade da bodega. Mesmo que seja assim, só a bodega. A atividade da bodega. Porque quando você for olhar no histórico, se você quiser resgatar, você sabe que aquilo dali foi aquele save. Agora você clicou aqui, ó, pinga, salvou, tá salvo. Mas tá salvo onde? Na tua máquina virtual. Primeiro, oi. Melhorou um pouquinho? Deixa eu tentar aqui com F11, ver se ajuda. F11. É porque já é pequeno a projeção do projetor, né? Eu vou fazer de novo, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, mudei o que eu queria. Segunda coisa, vim aqui e cliquei no mais para salvar. Salvar não, marcar.
depois escrevi a mensagem e comitei, e por último tem esse botãozinho aqui, sincronizar mudanças. É isso daqui que manda os meus dados para o site. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, cliquei, aí ele vai perguntar, ei, você quer atualizar? Você, sim. Aí você quer periodicamente ver se tem alterações? Sim. Pronto. Agora, se você voltar lá para o site e der um F5, tá aqui as coisas que você colocou, tá vendo? Então, bora de novo. Fluxo básico. Fluxo básico é, eu tenho aqui os meus arquivos, tá vendo os arquivos aqui? Amigos do coração, Tiago. Ixi, eu escrevi errado. É Tiago. Alterei. Quero carne não, que hoje eu cheguei cedo. Hoje eu comi espetinho com farofa na RU, com baião. Já teve espetinho com baião na RU? Antigamente tinha. Não é quero carne, é comi carne. Comi carne. Tá vendo? E não são. Como antigamente isso aí é? Na primeira empresa, que passaram várias empresas já. Era na terça-feira, eu acho. Quarta-feira virou. Mas vamos lá. Fluxo de novo. Alterei. O que é que eu vou fazer agora? Vou para onde? Depois de alterar. Tá vendo que tem esse botãozinho mostrando que tem alterações? Cliquei no botãozinho. Próxima coisa. Eu vou aqui no commit? Não. Eu tenho que marcar dizendo tudo que eu alterei. Eu quero que seja salvo. Cliquei no mais. Olha, ele colocou tudo no Staged. E agora, Tiago, te amo. Já que vai errar, vamos errar com gosto, né? Te amo. Comitei, ou seja, eu fiz o save. Só que esse save é local. Como é que eu publico esse save no site? Aí ele vai dizer, eu vou dizer, não precisa mostrar de novo, já entendi. Pronto. Se a gente olhar aqui embaixo, nós podemos ver o histórico de salvamento, tá vendo? Salvar de forma constante é muito útil, porque se der um erro, você fizer alguma coisa errada, você consegue voltar no save. Você consegue agora abrir o teu site de forma muito simplificada, até aqui meu site, sem precisar de nada complexo via GitHub. Eu tenho como olhar o histórico de versões. Ó, teu site aqui, ó, 3 commits, tá vendo? Eu tenho como olhar o histórico de versões. O meu site na época da bodega era assim. Eu consigo voltar no passado e ver o que tinha. Beleza, beleza? Então, bora aqui agora criar o repositório de vocês. Número 1, vamos para o Codespaces. A minha visão de professor. Número 2, vamos... Não é Codespace, desculpa. github.com, não, é Classroom. Essa é a minha visão de... Vamos criar uma nova turma. O nome da turma, eu vou colocar ela bem aqui. E o nome da turma vai ser... Como foi que eu criei o nome das outras? Só para eu criar igual. É de manhã, é de tarde, vocês vai ser só FUP. Vai ser a turma de FUP. Criar uma turma. Ok. Continuar. Ok. Eu poderia colocar o nome de vocês. Só que o que é que eu vejo que está acontecendo direto? E é horrível. Quando eu boto o nome na lista, tem uma lista de nomes para você entrar, clicar no seu nome e aí pronto, ele já faz o vínculo automático de nome com repositório. Só que tem uma galera com Parkinson que é horrível. O povo clica no nome dos coleguinhas e aí clica no nome dos coleguinhas. Aí tu começa a clicar, fiquei sem nome, roubaram meu nome. Então não vou fazer isso. Todo mundo vai fazer login como anônimo, aí depois eu crio os vínculos de nome. Então, beleza? Então aqui eu vou criar logo a primeira tarefa. Criar a tarefa e nossa atividade se chama tarefas. Não tem deadline. Eu vou usar o template que eu uso para todos. Eu vou colocar o nosso repositório como privado. Ou seja, se você mandar o link do seu repositório para alguém, a pessoa não vai conseguir ver as tarefas. Só você e eu vamos ver.
tudo bem? E eu não vou dar poder de administração sobre o repositório, para não ter o perigo de você, numa época de lombra, às 2 da madrugada, ficar doido e apagar tudo. Então o Git é a prova de dummies, né? Dummies proof, ou seja, você não vai conseguir apagar. Professor, apaguei! Não apagou não. Está no histórico, tá certo? Eu apaguei. Não apagou não, a gente conserta. Você está no sistema de versionamento justamente por isso. Por mais que você se esforce, você não vai construir e destruir o que você mandou. Legal, né? Legal, né? A pessoa tem certeza, eu sou esforçado. Tenho, filho. Relaxa, menino. Beleza. Então agora vocês têm, eu vou criar, agora eu vou mandar essa URL para vocês. Querem que eu mande no Telegram ou no Don'tpad? Vocês sabem o que é Don'tpad? O bandinho. Sai nem tirar nem o bigode ainda. Don'tpad é um site para compartilhar código rápido ou texto rápido. Então, como é que funciona? Você digita don'tpad.com e coloca um nome qualquer. Alguma coisa que um nome que seja fácil de escrever e que tenha algum significado legal para vocês, para a gente usar. Tiago. Tiago é difícil de escrever, que uma galera vai escrever com H. Uma coisa que seja fácil de escrever, trivial. Não, mas não. Assim, mas que tem algum significado. Não, mano. Agora vocês comeram hoje de interessante? Estrogonofe de frango. Estrogonofe é fácil de... Nem eu sei escrever estrogonofe. Frango com U. Frango. Ele, meu Deus, ele vai querer saber se eu sou um robô. Não vai, dificilmente passa, eu consigo aqui. Um hidrante é esse. Isso é um hidrante? Acho que sim. É o que? De pinche? Um hidrante de pinche. Não é uma pessoa? Pronto. Ok. Beleza. Não deem Ctrl X, por favor. Bora lá. Quando vocês abrirem, ele vai para... Eu nem sei qual é o link, porque quando eu tento logar, dá errado. Mas vocês vão ter que fazer login com o GitHub de vocês e vai ter uma opção de entrar como anônimo. Façam agora. Os meninos vão ajudar, tá certo? Façam AGORA. Deixa eu ver como é que aparece aqui. A primeira coisa que ele vai pedir é para você fazer o login do GitHub. Não vou conseguir fazer login. Ele vai pedir para você fazer login. E aí... Alguém apagou. Alguém apagou? Sem querer. Os caras metem o Ctrl X sem querer. Na dúvida, vou fazer uma cópia. Ele cria uma tarefa da pessoa, né? Ei, pessoal, eu sei que, vamos lá. Eu sei que aqui todos são, pelo menos tem mais de 16 anos. Então, mas algumas vezes o óbvio precisa ser dito. Isso daqui não é local de piadinha, tá bom? Se forem fazer hora escrevendo marmota, eu saio de sala e vocês se viram de aprender sozinhos. Isso não é ambiente de piadinha. A gente faz piadas com outras coisas em outras situações, tá? Não aqui. Oi. Eu faltei a aula de ontem, tem algo que eu preciso saber? Não. O que você está fazendo hoje já é o que você precisa saber. Ou seja, o que eu quero é que vocês criem um repositório, só isso. Então, quando eu der o F5 aqui, já vai aparecer os estudantes que criaram. Cadê? Tá aqui a galerinha, tá vendo? Só que eu quero que todos vocês criem e aí os bolsistas vão ajudar. É para todo mundo criar o repositório. A gente só vai dar a sequência quando todo mundo criar. Seguindo passo a passo, se eu queria criar o primeiro classe volume, criar classe volume, né? Como assim? Ele não te chamou para que já tem? Não, bota de novo. Às vezes é o link. Vocês têm que fazer login
e clicar lá. Qual é o botão que aparece? Qual é o nome do botão? É, aceitar, né? É só aceitar, não tem o que fazer não. Não aparece escolher nome, não aparece nada. É só... Acho que se já tiver a conta, ele tudo manda bem. direto para isso. Ok, bora lá. É para todo mundo. Eu aqui já. Show de mundo. 18. Foram 18. Eu acho que é todinho no Code Space, certo, professor? Abrindo Code Space, né? É. O espaço orgânico da Umbrella. Vamos lá. Quem tiver com dificuldade, levanta a mãozinha, que o Henrique e o Thiago vão salvar vocês. Se você não tem computador, vá para um computador. Atividade prática para fazer na sala. Deixa a gente fazer junto, calma. Beleza, beleza. Então, tá aqui. Alguém ainda tá fazendo? Todo mundo foi? 20, tem 20 aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Quem ainda não conseguiu fazer, levanta a mão. Tá terminando? 22. Tudo bem, vamos lá. Bora lá, vamos lá. Vamos aqui. Volta. Vocês vão poder fazer já já. Eu vou deixar vocês livres para fazer. Só quero que vocês... Agora o que a gente vai fazer é o setup desse Code Space de tarefas. Tudo que vocês forem fazer durante a disciplina, vocês vão fazer nesse repositório. Tanto poderia ser esse repositório via máquina virtual, ou se depois vocês baixarem o repositório para sua máquina local, via máquina local. Mas o repositório é uma coisa só. Repositório você consegue entender como esse lugar do GitHub, esse site que vai registrar os dados. Beleza? Então, vamos aqui. Eu vou abrir o repositório de alguém, tá? Vou abrir aqui o da Camila. Cadê você, Camila? Ok, olá, Camila. O code, vamos lá, outro conceito. A máquina virtual, ela é do usuário. Eu não consigo ver a sua máquina virtual. A sua máquina virtual está vinculada à sua conta. Eu consigo ver o seu site. Só quem enxerga a sua máquina virtual é você. Tá claro isso? Ou seja, se você criar um code space, se você criar uma máquina virtual, eu até conseguiria, mas assim, vamos imaginar que eu não consigo entrar nela. Eu conseguiria se você abrisse uma sessão, mas assim, sozinho eu não consigo entrar na sua máquina virtual, ela é só sua. Então, eu vou olhar para o repositório dela e vou abrir para mim uma máquina virtual olhando para o repositório dela. Tá vendo aqui essa visão do repositório dela, esses dados? Eu vou abrir para mim. Eu vou abrir clicando em criar code space. Então você pode fazer isso na sua. Vá lá. Clique aí no seu repositório e clique em criar code space. Ei, Henrique, já só foi meia hora e a gente já chegou aqui, até que... mas tem que ignorar muita coisa, né? Que se eu fosse explicar push, app, commit, add, stage... Ainda bem que tem as ferramentas, né? Primeira vez que vocês tentarem abrir, ele vai demorar. Porque, entenda, isso não é um site estático, isso é uma máquina que ele está dando o startup, está instalando o pacote, está fazendo configuração, então ele está iniciando uma máquina Linux para você. E aí vai estar logo instalando alguns pacotes que nós colocamos de início. Se vocês tiverem dificuldade com o CodeSpace, às vezes trocar de browser, por algum motivo, resolve. Não sei porquê, mas dá problema no Firefox, abre no Chrome e flui normal. A primeira vez vai sempre demorar um pouquinho, tá? Porque ele está fazendo as configurações de pacote. Vamos lá. A partir da segunda vez que você for abrir, na hora que você olhar para
para o seu repositório, se você abrir a partir do repositório, você não vai clicar em criar Codespace, tá vendo? Por quê? Porque você já tem um Codespace criado bem aqui. Ah, mas não quero apagar. Não tem problema nenhum, você poderia vir aqui e mandar deletar. Porque o importante não é a tua máquina virtual, o importante são os arquivos que estão no site. A máquina virtual é uma forma de manipular os arquivos que estão no site. Então, se você entenda, se você fez um fluxo, deu stage, deu commit e clicou no sync, o que você tinha de relevante foi para o site. Se você quiser dar fumo na sua máquina virtual, é só dar. Porque aí depois você faz o quê? Cria uma nova máquina virtual que vai olhar para o site e carregar os dados que estão salvos. Entende a diferença? Ok? Tanto que o próprio GitHub, ele tem um tempo que, tipo assim, 30 dias sem mexer na máquina virtual, ele deleta. Tem uma opção lá. Eu lembro que tinha um menino que fez um monte de atividade e nunca deu push, porque era um cara envergonhado. Tem uns alunos que são envergonhados, professor, eu não quero mostrar o que eu fiz, não. Só quando tiver tudo pronto. Que é isso, meu filho? Faça o push, meu filho. Não, quando tiver pronto eu faço. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi para aquele recesso de férias, aí a minha filha nasceu mais 15 dias, ele passou 30 dias sem mexer na máquina. Quando ele voltou, cadê minha máquina virtual? Ele disse, não, perdeu, filho, deletado. Cadê? É só criar outra. Mas eu nunca fiz o push. Perdeu tudo, então sinto muito. Ou seja, os dados, os relevantes são os que estão no site. A máquina virtual é só a tua interface de manipulação desses dados. Beleza, tá vendo aqui? Eu acho que é por causa do tempo, né? Calma, eu mudo a cor para ficar mais legível. Ou deixo assim mesmo? Então, vamos lá. Algumas eu coloquei aqui. A gente vai precisar de um tempo de aclimatação, só para você entender onde é que você está mexendo. Vou mostrar botão por botão. Calma. Daqui o F11. Mostrar botão por botão. Ele normalmente tem. Vamos olhar para cá e olhar 4 áreas diferentes. O primeiro é a área de visão ou a edição de código. Segundo, é aqui embaixo, é o terminal, onde você tem os comandos. E o terceiro é a parte aqui de arquivos ou outras ferramentas. Eu tenho uns botõezinhos aqui. A gente também teria uma opção de menu, que fica escondidinha bem aqui, ó. Seria o menuzinho, tá? Então, vamos lá, com calma. Número 1. Tá vendo esse terminal aqui embaixo? Como IDE, ele tem um monte de comandos para fazer as coisas. Você poderia só puxar ela lá para baixo ou puxar ela para cima para esconder e voltar ao terminal. Tá vendo aqui o terminal carregou de vocês? Sim. Puxa lá para baixo ou puxa aqui para cima. Só que com atalhos é mais fácil. Você pode só digitar Ctrl J para ele fazer o... Em inglês é toggle, como é que é em português? Ligar e desligar é alternador? Não. Comutador, eu acho. É comutar. Ativar e desativar. É, ativar e desativar. Boa, ativar e desativar. É, o comutador, o toggle, é mostrar e esconder. Eu não estou matando, eu estou só mostrando e escondendo. Então, escondi. Na tua área de visão, você vai ter arquivos em modo texto que são renderizáveis. Esses arquivos a gente chama de Markdown. Então, o Markdown é um arquivo de texto, mas que ele é renderizado como se fosse um arquivo HTML. Tá vendo aqui bonitinho? Ok? Tem um botãozinho bem aqui, ó. Mostrar código. Aí você pode clicar nele e ele vai mostrar o código Markdown. É o código que gerou aquela formatação. E aí, se você quiser ver ele renderizado, tem o mesmo botãozinho ali do lado, ó, abrir preview. E aí você pode clicar aqui e ele abriu o preview. Aqui ele tem um esquema de frames, né? Frames, como é que eu traduzo frame? Mas vocês sabem o que é frame. Molduras.
Então você pode organizar os teus dados como você bem quiser. Tá vendo isso daqui? Você pode puxar ele para voltar para cá e ficar do lado dos outros. Você pode puxar ele para ficar aqui embaixo. Tá vendo? Você pode puxar ele para ficar aqui do lado de novo. Você pode ir movimentando os elementos das molduras ou fechando. Ok? Então a gente tem a primeira área que é o terminal. Tá vendo aqui o terminal? A gente vai aprender só os comandos básicos ou talvez nem isso. Segunda área, a gente tem a área de edição e visão. E a terceira aqui é a dos arquivos e extensões. Ok? Aqui em cima a gente tem uma muito útil, que o CodeSpace ele já te dá de cara aqui, que são todos os comandos possíveis que o CodeSpace vai te fazer. Um deles é mostrar e rodar comandos, tá vendo? E aqui eu vou procurar stop current CodeSpace. Isso daqui você só vai ter que fazer a primeira vez, porque para garantir que todas as ferramentas foram carregadas corretamente. Porque na primeira instalação, ele coloca um monte de coisa no path, e aí nem sempre dá um load certinho. Por exemplo, se eu vier para cá e digitar, eu quero saber qual é a versão do Go. Ó, ele está dizendo, ó, não existe. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai matar a nossa máquina virtual. Ele diz que o atalho para rodar comandos é o quê? Ó? F1. Então, se eu não quisesse clicar lá em cima, eu digitava F1. Aí eu vinha para cá e colocava. Como é que eu paro o CodeSpace? Opa, tá aqui a opção de stop. Aí eu vou dar stop. Ele vai matar a minha máquina. Não matar, não apagar. Só desligar, né? Como se fosse assim, desligar a máquina virtual. E aí, na hora que eu reiniciar ela já vai começar com tudo funcionando certinho. Isso é só porque é a primeira vez que a gente está ligando. Tá certo? Vocês foram para o almoço com código alguma vez já? Começou hoje, né? Começou acho que ontem. Então, vocês podem levar as atividades para fazer com os meninos. Só explicando, almoço com código não necessariamente é um espaço para você ficar pedindo ajuda, tá? Qual é a ideia dele? É um laboratório de programação, com horário para você programar. Vão ter bolsistas aqui. Se você quiser pedir ajuda, ótimo. Se você não quiser, se você quiser só usar o ambiente para programar com o seu colega, ótimo. E aí no final vocês assinam uma frequenciazinha, e aí vocês vão ter uma hora complementar por participação no almoço com código. E aí, como os bolsistas já vão estar aqui, eles podem ajudar em relação a o meu CodeSpace está bugado, ou então não estou conseguindo subir o arquivo, ou então não estou entendendo esse conceito. E eles vão estar aqui todos os dias para ajudá-los. Esse negócio morreu ou não morreu? Morre! Demora um tempo. Ó, morreu. Vou reiniciar. Morre, miséria. Pronto, agora como ele já existe, ele está só dando boot na máquina. Eu espero que seja bem mais rápido do que da primeira vez, eu espero, GitHub. A gente está numa limitação que, como ele é online, tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo e comendo a banda aí. Ok. Então vamos nós. Ok. Aí o que vocês vão fazer? Vamos fazer o nosso primeiro push. Você vai clicar aqui no README, vendo? Ó? E aí ele vai mostrar nome do aluno e matrícula. Já decorou sua matrícula? Então você vai lá e no seu nome você coloca seu nome. David Sena. Matrícula. Você 1872862. São 7 dígitos. É porque o meu não é matrícula de aluno, é matrícula de professor. Que eles chamam de CIAP, que é Código de Identificação de Servidor. Beleza?
Colocou aí? Lembra, você quer ver renderizado? Todo o arquivo .md é um arquivo usando essa sintaxe aqui, que a gente chama de Markdown. Vamos só dar uma olhadinha aqui para a cara do Markdown. Aqui não é dólar, como é que é esse negócio em inglês? Cerquilha? Hashtag? Não é o nome disso? Hashtag. Como é em português? Jogo... Não é cerquilha não, o que é cerquilha? Pode ser cerquilha. É, né? O que é dólar? Ah, não, dólar é aquele negocinho assim, né? Pronto. Isso daqui, ó, olha como é fácil o Markdown. Vocês não vão usar, mas isso daqui diz que é título. E aí ele formata como título. Isso daqui diz que é subtítulo. Esses 3 tracinhos formatam um bloco de código. E quando eu coloco um tracinho, ele formata como itemização. Olha que legal. Quando eu coloco uma crase, ele formata como monoespaçado. Então é só uma linguagem de formatação. Escrever o seu nome e matrícula, vamos fazer o primeiro push, ou seja, salvar os dados localmente e enviar de volta. Então, clico aqui no mais, coloco a mensagem, clico no commit e clico em sincronizar. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou escrever no repositório da Camila. Eu não quero escrever no repositório da Camila, eu vou manter na minha máquina virtual. Vai. Bota teu nome e matrícula, aí vem aqui no botãozinho controle de versão, clica no mais para salvar as mudanças, coloca a mensagem, clica no commit e aí depois clica no sync. E aí se ele perguntar alguma coisa, você diz sim, ok, aceito. Depois que você fizer isso, vá lá no site e veja se atualizou. Bora lá. É só dar o ok. A ideia do fetch. Bora lá. O que é que vocês vão fazer? Número 1, abre o arquivo readme. Não é o arquivo não é a visão do readme, é o arquivo mesmo. Aí você vem bem aqui onde tem nome do aluno, bota o seu nome, bem aqui onde tem matrícula, bota o seu matrícula. Aí depois você vai enviar as modificações que você tem para o site. Então a gente vai clicar bem aqui, ó, onde tem esse tracinho que tem dizendo que tem um arquivo faltando, bem aqui. Aí a gente vem bem aqui do lado de mudanças e clica no mais, para dizer que eu quero stage. Tá vendo esse nomezinho stage? Qual é a ideia do stage? Vocês já ouviram o termo backstage? O que é o backstage? Em tradução literal, backstage é o que está atrás do palco. O backstage é o que está atrás do palco, que a gente chama de bastidores. Então, quando você clica no mais, você está dando stage, você está mandando ela subir no palco, ou seja, você está elevando, marcando esses arquivos como especiais, dizendo que você quer essas alterações. Isso é o stage. Bota a mensagem e clica no commit, coloquei meu nome. O commit é o compromisso, é o save de fato, o save de versão. Aqui ele vai perguntar, ei, não tem nada marcado. Aí você, foi mal. Vou clicar aqui para marcar. Marquei, coloquei meu nome, comitei, já vai aparecer no histórico aqui embaixo, ó. Coloquei meu nome. Falta o último passo, que é mandar para o site. E eu mando para o site clicando em sync. Aí na hora que você clicar em sync, ele vem para cá. Ah, tá aqui a Camila Santos e a matrícula dela. Beleza? Tamo junto, tamo junto. Oi. Deu? Alguém tá precisando de ajuda? Pedir os meninos? Vida que segue. Vida que segue. Bora fazer código agora, tá? Bora pro código.
Foi instalado, vamos lá, agora a gente vai precisar do terminal. Eu vou seguir, vamos aqui, ó. Eu vou seguir o que está aqui no README, tá bom? Porque se vocês se perderem, está aqui no README. Foca para mim. Então vamos entender o que foi que nós fizemos até agora. Esse futrico todo que a gente fez foi: nós agora temos uma pasta compartilhada. Aquilo que vocês fazem nesse sistema de arquivos eu consigo ver, ok? Qualquer arquivo que vocês colocassem, alterassem, apagassem, eu consigo ver. A gente resolveu a primeira camada, que é uma camada de compartilhamento de dados. E nós ganhamos de brinde a ferramenta de versionamento de arquivos. Eu vejo o que vocês fizeram e a gente ganhou de brinde versionamento. Ou seja, se você modificar, alterar, apagar, você tem como ir no seu histórico, ver o que tinha no passado, recuperar. A gente tem um histórico de interação. Agora a gente vai dar um outro passo, que é pegar uma ferramenta que faz o que o Moodle faz. Ou seja, baixar as atividades, rodar os testes. Toda camada que o Moodle oferece, a gente não tem ainda, porque o que a gente tem é só uma camada de compartilhamento de dados. Então, para isso, a gente vai seguir isso daqui, ó. Vamos aqui, ó. Se a gente olhar, a gente tem aqui, ó, TKO. TKO é o nome da nossa ferramenta. Que a gente está... Ou você... Eu dou duas opções, tá? Aí o Henrique vai entender essa. Ou você lê em português, TKO em português, ou você lê em inglês, TKO. Só não faça mistureba, entendeu? Aí chega o professor, eu estou usando TKO, um ou outro, tá bom? Então eu vou usar em português, TKO. A ideia é que o esporte que eu mais acompanho é esporte de combate. Eu gosto de MMA. A gente está em que universidade? O UFC, que por coincidência é também uma empresa de esporte de combate. O que é o TKO no inglês? Vocês sabem o que é que significa o TKO? Você tem duas coisas. É o KO, que é o knockout, que é quando você recebe uma pancada e já cai apagado. O KO é o knockout, é quando você cai apagado. O TKO é o knockout técnico. É quando o árbitro tem que intervir, porque você já está apanhando tanto que o cara diz, não, já deu, acabou, ganhou. Demais, né? Então, a ideia do TKO é esse trocadilho com a ideia do UFC, a ideia é o nocaute técnico. Mas é mentira, tá? É porque eu gosto de coisas que são fáceis de digitar. E eles são só fazer assim, mas tudo bem. Vamos lá. Então, como é que ele funciona? Primeira coisa, ele já está instalado na máquina de vocês, porque eu coloquei para instalar tanto o Go quanto o TKO quando vocês startaram a máquina. Então, se você quiser ver, você poderia vir no terminal e digitar Go version. E aqui é para carregar o Go em nome de Jesus. Puxa, por que não carregou? Tem que baixar a extensão. Não. Tem a configuração, perguntou. Por que não instalou? Hã? Mas eu coloquei para instalar automático. Você acessar o terminal, professor? Não, bora lá, vamos aqui. Um minuto e um gol. Bash.dev container install Go. Eu coloquei para rodar esta bodega. Bora de novo então. Vamos manual. Eu cometi algum erro, então vamos instalar manual. Ó, sua primeira linha de comando no terminal. Ó que linda, ó. Entendeu? Aí você vai. Agora.
É assim, ó, bash. Uma coisa, presta atenção, uma coisa importante do terminal. Quando a gente usa o terminal, a gente não precisa digitar as coisas. Tem um botãozinho mágico que completa a informação pra gente. Vocês já ouviram falar do Tab? Sim. Ele fica em cima do Caps Lock, tá certo? Então você pode digitar bash. Ó, vamos aprender o básico do terminal. Para você ver o que tem na pasta, você digita ls. Aí ele vai mostrar, tem só o arquivo readme. Aí você vai dizer, não, eu quero ver tudo. Me liste tudo. E ele vai dizer que tem uma pasta chamada dev container. Tá vendo? Sim. Então, você vai dizer, olha, eu quero rodar com o bash a seguinte coisa, .de, e aí você vai apertar o tab, e o tab vai completar para você, ó, dev container. Se você apertar de novo, ele vai mostrar as opções. Tá vendo? Ó? Ele dev container o quê? Opa, install go. Eu cliquei o i e apertei o tab. Aí dizer, ó, eu só consigo até o install. Você quer install.sh, você quer o quê? Aí você vai para o underline, G e aperta o tab. Tá vendo? Ó? Ele vai completando para você ter certeza que funcionou. E aí você vai digitar o enter. Pinga, e aí ele vai rodar o script de instalação e instalar o Go para você. Tudo bem? Tudo bem? Conseguiram ou ainda estão tentando lutar contra o comando? Mesmo fazendo isso, ele iniciando, Eu reiniciei, só que ele continuou não identificando. Não, a gente vai ter que matar a máquina virtual e voltar ela. Entendeu? Aí o que acontece? Eu achei que ele já tivesse instalado de primeira rodada e por isso eu matei. Tu matou antes, né? Eu matei antes da hora. Tem que precisar. como é que mata ela, eu nem lembro. Ó, depois de instalar, você faz aquele negócio, mata a máquina, dá o stop e volta, a máquina reinicia, porque aí é para ele achar o PF. Por favor, ache o PF. Mamãe, não se atenta, não. É porque eu fiz esse negócio, mano, na hora do almoço. Era comendo com uma mão e programando com a outra. Aí eu devo ter cometido algum errinho. Comeu o boi e programou em galinha. Pois é. Mas bora. Estamos melhor do que as outras turmas, acredite. Foi a culpa da carne. Hã? Foi a culpa da carne. Foi. Ó, mas foi rápido agora, o restart. Você queria carne, só tinha frango, aí você ficou pensando na carne e fica feio. Por favor, Go, exista. Não? Mesmo matando e... Então depois eu vejo, paciência. Vamos em C. Não é o que tem, é o que vai. Que isso? Hã? Pelo menos hoje, só pra gente começar. Hã? Depois a gente vai voltar pra Go. Não vai, é só pra gente poder ver como seria fazer a atividade. Eu cometi algum erro, não sei qual foi o erro que eu cometi, mas pra gente não perder tempo agora, vamos começar em C, que já tem nativo. C seria o GCC, né? GCC-V, aí ele mostra que o GCC está instalado. Então vamos lá. Supondo que a gente vai ter nosso... Depois, meu povo, o que é que eu vou fazer? Eu vou mandar só o comando pelo Telegram, vocês copiam e colam aqui e vai funcionar. Então, ignora, tá? Vamos lá. O que é que acontece agora? A gente tem o TKO, que é a ferramenta que é para ter, né, filho? Por favor. Não, mano, tá de avacalhação, né? Tem, amém. Tem. O TKO é tipo Moodle, tá? Então, a primeira coisa que você precisa dizer para ele é qual é a base de dados que você vai usar para carregar os exercícios. Isso daqui, essa marcaçãozinha com caixinhas e tracinho significa escolha um dos três. Então, no caso, a gente colocaria, eu vou dar o init para iniciar meu repositório, -- remote para dizer que eu estou puxando de uma máquina remota, e FUP, porque eu estou usando o repositório de FUP. Tá vendo?
init remote FUP. E aí você dá Enter. E ele vai perguntar, você quer criar nessa pasta aqui FUP? Aí você vai dizer sim. E aí você dá um Enter. Aí agora ele, se você mandar listar, ele vai criar ele criou uma pasta para você, tá vendo? Essa pasta tem todas as informações que ele precisa para achar os exercícios, baixar os exercícios e tudo mais. Aí o que ele está dizendo? Dê um comando de open. Então, quando você quiser interagir com o repositório, tko open e o nome da sua pasta. Ele vai perguntar qual linguagem. Como a gente não tem o Go instalado, a gente vai usar o quê? C. Depois é fácil, é trivial trocar. Tudo bem? Mas vamos lá, C. E aí a gente vai para a carinha e eu vou mostrar. Vou esperar vocês chegarem aqui, tá? Você escolhe C e dá o Enter, e aí ele vai abrir essa carinha bonitinha aqui pra você, tá? Hã? Estudo miserável. E é isso? O computador do aluno não colocou gol no PF. Não, ninguém tem Go no PF. Ah, tá. Eu não sei o que aconteceu, porque no teste que eu fiz estava funcionando. Então eu fiz alguma coisa errada, na hora que eu fiz o push eu não salvei, porque como eles criaram a partir do meu template estava bugado, e aí todo mundo entrou bugado. Entendeu? Depois eu dou só o comando. Vamos nós. Conseguiram chegar aqui ou não? Então bora lá. Lembrando, agora sai. Para sair é só apertar o S, que é o quê? Sair. Se eu quiser abrir de novo, como é que eu abro? Open FUP. Abriu de novo. Se você quiser sair, é só dar o ESC. Se você quiser voltar, você dá um Open. E aí ele vai abrir a pasta. ESC é para sair. Sair da atividade, sair da ferramenta. Ok? Então, vamos aqui para o que você está fazendo e vamos prestar atenção de como é que ela funciona. Bom? Depois vocês vão ter tempo para brincar. Então, primeira coisa, a gente tem as atividades dos repositórios. Tá vendo? Tudo isso daqui é bloco e cada bloco você tem uma carrada de atividades. Ok? Normalmente eu deixo tudo ligado. Ele já está entrando com tudo ligado, porque normalmente você entra como modo admin. Tá vendo aqui adminzinho escrito aqui em cima? Ou seja, ele te mostra o que é para você fazer em verdinho, tá vendo a marcação ali do lado? E ele te mostra aquilo que não está desbloqueado ainda para você. Mas você pode fazer. Ele vai mais ou menos guiando as suas atividades. A ideia aqui é que você precisa fazer pelo menos metade do bloco anterior para poder fazer o bloco seguinte. Se você quisesse desativar o modo admin, você poderia dar só um Shift R que desativaria o root. E agora eu apaguei tudo que eu não deveria ver. Shift R é o modo root, né? O modo de admin. Tá? Ok? Em alguns notebooks, por algum motivo de Deus lá sabe o que, o Python não consegue reconhecer as teclas, porque é algo muito específico da arquitetura daquele notebook nojento. Então, é muito difícil de programar, porque isso eu teria que fazer milhões de if else para cada tipo de notebook diferente. Então tem um workaround, né? Se você segurar o Shift, o AWSD funciona como as teclinhas de subir e descer. Então, se você segurar o Shift, você consegue navegar da mesma forma por todos os modelos com a da AWSD. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Então, expandir e retrair é só navegar. Moleza. A gente tem um modelo de gamificação que eu vou deixar para falar em outra oportunidade.
Vamos só agora pro mínimo, que é rodar exercício, tá? Quando a gente está aqui navegando nas atividades, vocês já fizeram alguma dessas atividades? Converter, resultado e resto da divisão. Na primeira vez que você apertar o Enter, olha o que é que tem escrito lá embaixo nas tags. O que é que o Enter faz? Baixar. Então, na hora que eu digitar o Enter, ele vai baixou os arquivos da questão todos, tá vendo? A partir de agora, se eu digitar o Enter, ele vai, o que é que mostra lá embaixo? Escolher. Agora eu entrei no modo de teste. Aqui, se eu botar para a direita ou para a esquerda, ele vai mostrar todos os testes, que nem o Moodle, tá vendo? Ó? Todos os testes, para a direita e para a esquerda. E se eu apertar, o que é que o Enter faz? Lê para mim, ó, lá embaixo. Avaliar. Se eu apertar o Enter, ele vai pegar o teu código e rodar. Mas você fez algum código? Não. Então ele vai rodar o código de rascunho. Lembra, isso daqui não é um site como o Moodle. Isso é só um programa e um punhado de arquivos. Esses arquivos estão em algum lugar. Se você clicar aqui, você consegue navegar até os seus arquivos. Ó, vou baixar aqui o resto e o média. Se eu abrir aqui FUP, ele vai me mostrar que eu tenho uma pasta chamada Database. Se eu abrir Database, ele vai mostrar que eu tenho média e tenho resto. Cada atividade tem um rótulo. Tá vendo aqui o rótulo? Média, resto, sobrou. Para cada atividade, ele cria uma pasta. Só que, foco aqui para mim, para que nós não tenhamos que ficar navegando manualmente até o arquivo, tem um atalho. Então, se você abrir a atividade, você pode só, olha lá embaixo qual é o atalho de editar. A letra E. Então, se você clicar no E, o que é que ele vai fazer para você? Abrir o rascunho. E aí ele vai dizer, ei, você quer trabalhar com C e C++? Aí você vai dizer sim. Ok, instala para mim. Ele vai instalar a extensão. A extensão não é o compilador, tá? A extensão é só para ficar colorido. Vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. A IDE, ela precisa de uma coisa chamada Language Server. O Language Server é o programa que fornece as instruções sobre a linguagem que você está programando. A extensão é quem se conecta no servidor de linguagem para deixar colorido, fazer as correções. Por que não funciona Go? Porque a gente não instalou o Language Server. Deu erro quando eu mandei o script, ele não instalou. Então, se eu instalar a extensão, ele não vai funcionar porque ele não tem o Language Server. E por que para C funciona? Porque para C, para Python, eles já vêm nativamente sempre no sistema do Linux. Então, quando você instala um sistema Linux, ele já vem com GCC e já vem com Python. Ok? Então, pronto. A partir de agora, cadê? É que esta bodega não ficou colorida. Tudo bem, vamos assim mesmo. Na hora que eu clicar rodar, agora não, agora eu estou frustrado, porque esse negócio está colorido. Tá com rebeldia, filho? A rebelde, pai, tá rebelde. O de vocês ficou colorido? Nesse modo autocontrátil não? Não sei. Não, Ctrl, KT. Não, não. Eu não sei como é que... tudo bem, coloriu de vocês? Sim. O meu Firefox, de vez em quando, ele dá uma bugada, então o importante é que vocês funcionem. Mas aqui, ó, vamos lá, o que é importante? Aqui já tem o código, e aqui já mostra o diff. Eu não quero essa atividade, eu quero aqui ajeitar. O que é que essa atividade faz? Ele pega dois números e tem que imprimir o quê? O resultado da divisão inteira e o resto. Então eu vou fazer aqui meu código. Int A recebe 0 e B recebe 0. Aí vou fazer o que? Scanf, %D, que vai para endereço de A e endereço de B. E aí eu vou fazer o que? Printf, %D. A primeira informação vai ser o que? A dividido por B
e a segunda vai ser A módulo B. Então, quando eu der o Enter agora, ele vai... Eu estou no código certo? Eu estou aqui no resto. Aqui eu estou no médio, eu estou em atividades diferentes. Ó. Ele mostra bem aqui, tá vendo? Resto, só que aqui eu estou na atividade média. Então, vou voltar aqui, vou para atividade média, vou rodar de novo. 0,2. Ah, mas se eu quero a média não faz assim, né? Aqui é resto, então deixa eu copiar aqui. Copiar. Vou para a atividade do resto. Dizer que eu quero abrir o código. Vou colar aqui. Cola, carniça. E agora eu vou rodar. Ué, errei? O que é que eu errei? Vocês já conhecem o Moodle? Aí aqui é a mesma visãozinha do Moodle, tá vendo? Mesma visãozinha do Moodle, inserido, esperado, né? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tem algumas diferenças, tá? Número 1, tem um punhado de opção que você poderia abrir nas configurações. Hoje já tem os atalhos. O D é do diff, ele mostra que o diff está lado a lado. Mas o diff no Moodle, normalmente é o diff up-down, né? Assim, o diff do Moodle. Eu prefiro lado a lado, acho mais fácil de ver. Outra coisa é que você, quando estava no Moodle, que queria rodar só um teste, você não conseguia, porque sempre que você rodava tudo. E aí que você queria socar um monte de printf para debugar, você não consegue, porque dava R em todo canto. Aqui não, tá vendo aqui, ó? Você pode rodar todos ou pode rodar um teste único. Se você apertar o U, vai travar no único teste. Olha como é bonitinho, ó. Tá vendo? Deu todo trabalho fazer isso. E agora quando eu mandar rodar, vai rodar uma atividade só. Se você quiser voltar, é só apertar o único. Aí rodar todos de novo. E aí você vem aqui. Como eu sou bocó, é só o /N. Aí você roda de novo e vez ou outra vai aparecer um bonequinho para fazer um lero-lero. Vocês conhecem esse daqui? Vocês conhecem esse bonequinho? É porque arte em ASCII 2 é difícil de achar. Alguém conhece? É o Inosuke, né? O Inosuke lá a cabeça lá do porquinho Demon Slayer. Beleza? Então vamos lá, vamos entender o que é que a gente está fazendo. O que é que vai para mim? Por enquanto não vai nada, porque tudo que você fez na sua máquina virtual. Agora, quando você vier bem aqui e mandar, tá vendo aqui esse monte? Marmota é essa? Eu só alterei um arquivo, ele está dizendo que tem um monte, porque aqui tem o arquivo que você fez, e tem todo o processo de acompanhamento dos seus dados. Tem o histórico, tem o versionamento, tem cada vez que você salva o teu código, ele vai criando. Eu não mostrei no Moodle que tem as várias versõezinhas do que você fez? Todo o versionamento do teu código. Então, quando você clicar aqui e dá o mais, você manda tudo para mim. Inclusive os gráficos de interação. Ó. Tá vendo bem aqui? Aqui tem os gráficos de interação. Mudar visão. Você pode apertar o V. E aqui mostra, não tem quase nada porque você não interagiu com o código o suficiente. Mas se a gente estivesse no repositório, vou abrir aqui um repositório já preenchido, tá? Quando você começar a interagir com o seu repositório, ele vai ficar com essa cara aqui. Deixa eu abrir aqui para mostrar. CD, Xcode, TKO, Open, ED. Que eu estou rodando na minha máquina, tá? Aí ele vai mostrar os dias, que tá vendo aqui, os dias que você trabalhou, as horas que você se dedicou, tá vendo? 3 horas, o histórico por semana, de 10 horas nessa semana, 2 horas nessa semana. Nas atividades, tem o seu trabalho, você levou que mais ou menos uns 15 minutos para fazer e rodou mais ou menos umas 10 vezes até atingir os 100%. Tá vendo? Então,
tudo isso daqui que você está vendo, essa é a sua visão de usuário, tá certo? Isso sobe quando você dá o push. Por quê? Porque a ideia da disciplina é mostrar que o processo de aprendizado ele é orgânico, ele leva tempo. É para você olhar para isso daqui com 1 hora de código, tá vendo aqui, ó? Aqui mudando a visão. Você poderia ter a visão de minutos ou a visão de execuções. Aqui a gente tem 70 minutos. Eu fiz 2 vezes, né? Fiz a primeira e depois fiz de novo. Ou então de execuções, né? Eu rodei esse negócio 13 vezes. Contemplar o seu trabalho para subir essa montanha. Entendeu? O código em si, ele não tem sabor, né? Você pegar e copiar de alguém não revela o seu esforço. Ah, professor, eu sou um hacker. Eu vou pegar e alterar os arquivos todos de histórico e de log para mostrar que eu fiz muita coisa sem ter feito. Não faça. Tudo bem, faça. Mas eu acho que é mais trabalho do que se fosse para estudar para disciplina. Tá certo? É mais trabalho, porque você vai ter que manter todas as referências cruzadas, dos logs, da cadeia de hash. Claro que você consegue fazer, é um monte de arquivos. Vai dar tanto trabalho. Vou criar um bot para ficar fazendo interação manual. Você pode fazer, mas dá tanto trabalho que é mais fácil você estudar do jeito normal. Tá certo? Ok? Aí aqui um disclaimer aqui, tá? Nem sei como é que é a tradução de disclaimer. Vamos lá. Vou abrir aqui uma coisa importante, uma aspa importante aqui. Você não é o seu colega. É extremamente frustrante você ver que você levou 3 horas para fazer uma atividade, ele levou 15 minutos e já terminou o bloco todo. Ok? Extremamente frustrante. A regra que eu sempre digo, que é capaz de transformar pessoas medíocres em pessoas excepcionais, se você é lento e precisa de mais tempo, se dê mais tempo. Tem gente que precisa de mais tempo e pronto. Se dê mais tempo. Se dê mais tempo, revise, faça de novo. Tem problema nenhum. Teu colega chegou em 15 minutos e você chegou em 2 horas. Vocês aparentemente entregaram o mesmo código final, mas o histórico mostra que você se esforçou. Se dê mais tempo. A Diná, a bolsista que agora saiu da monitoria, mas eu sempre disse que ela era a melhor bolsista que eu tive em todos os 8 anos de que eu tenho de monitoria, porque ela era lenta, ela entendia o ritmo dos alunos, ela era lenta, porém ela era aquele lenta dedicada, então ela fazia tudo, ela levava às vezes o dobro de tempo, ela tinha dificuldades, mas ela fazia tudo. Então, se a gente comparasse o tempo de desempenho, para ela chegar onde ela chegou, ela levava o dobro de tempo de outras pessoas. Mas justamente porque ela tinha as limitações dela, ela entendia como era a cabeça do aluno que estava com dificuldade e conseguia ajudar o pessoal. Então, ela disse, professor, isso não é um elogio, não. Isso não é um elogio. Não, você está chamando de lesada. Mas não, ela é humana, ela entendeu as limitações dela e se deu mais tempo, e ela era excepcional no que fazia. Porque se ela ficasse naquela vibe de se comparar, oh meu Deus, eu sempre levo o dobro de tempo para fazer a mesma coisa do meu colega. Isso não é para mim. Eu não tenho vocação para isso. Ou seja, é totalmente estúpido esse tipo de lógica. Se você precisa de mais tempo, se dê mais tempo e deixe de ficar se comparando. Sucesso? Faz sentido isso, sim ou não? Faz sentido. Eu lembro de uma pessoa que diz, eu trabalho, eu tenho crianças. Essa pessoa que já está numa realidade de vida, que ela vai ter que sacrificar coisas que vocês não têm que sacrificar.
ela vai ter que sacrificar o horário dela da noite, vai ter que dormir menos. O final de semana que ela estaria assistindo Netflix para relaxar, ela vai estar programando. São custos que a gente tem que pagar. Mas assim, é estupidez ficar se comparando com o colega. Eu me achava um gênio da programação. Até que eu conheci uns carinha lá que era tipo chinês, entendeu? O cara, assim, com uma semana vai fazer o cara fazia assim, ó, o jogo da cobrinha, Pokémon e não sei o que. Porra, que cara genial! E é muito ruim a gente ficar se comparando com alguém. Então a dica é essa, vai nessa vibe. Não se compara. Tá bom? Não se compara. Ok? Então, olha que legal. Fizeram aqui. Aí, depois que você terminou, pronto, eu tô vendo o que você fez, sim ou não? Não. Vem pra cá. Ó, você pode. Sai se você quiser. Vem pra cá. Marca, ó. Change, está vendo mudanças. Aí você vem aqui, ó. Não é aqui. Changes, é aqui, ó. Porque estava compactado. Por que não está subindo o pop-up para eu mostrar para vocês? Mas tudo bem, ó. Marcar mudanças. Tudo foi para o palco. Dou commit, fiz o resto. Dou commit e faço push para enviar o commit. Vocês querem... Peguem e tentem fazer uma ou duas atividades em C que vocês já fizeram, só para ver se eu consigo rapidez descobrir qual é o problema do Go. Tudo bem? Certo. Querem aí? Bom, aproveitem. Oi. Essa ficha primeira, mesmo que eu tipo assim, que tinha recebido errado, mas deu certo, só que recebeu errado. Aí era só botar a quebra de linha. Aí você compila de novo e ele vai passar nos testes. Vou ter que fez de primeiro ou vou ter que... Não. Sozinho, Sim. Aqui, ó. Vamos aqui. Uma coisa importante, eu esqueci de falar que eu pulei. Vamos lá. O TKO, a ideia da metodologia é uma metodologia para valorizar o progresso. E vamos lá, para um pouquinho e volta para mim, tá? Eu pulei essa coisa. A metodologia toda da aula é para valorizar o nosso progresso real. Então, qual é a ideia? No nosso processo avaliativo, a gente tem uma métrica que normalmente é automática, que ele calcula baseado na quantidade de testes que passou. Passou em todos os testes? Ok, 100%. Só que existem mais outras duas perguntas que normalmente que são: você pode abrir aí o papel de pontuação, ó, P, ou apertando o P ou apertando o backspace. E aí você tem as seguintes perguntas. A primeira é: o quanto você fez? Isso normalmente já está marcado. O segundo é: como foi feito? Por quê? Pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Na minha casa, a Sara estuda gravando vídeo. Sara tem 14 anos. Ela grava o vídeo da matéria, se explicando e depois assiste o vídeo. É assim que ela gosta de estudar. A Júlia aprende fazendo resumo e estudando resumo. A Ana aprende... Entendeu? As pessoas são diferentes e tem coisas que funcionam para você e não funcionam para os outros. Então, aqui você vai dizer como foi que você utilizou. Opção 1, a professora, eu não estava muito afim de fazer, eu não sabia nem para onde ia. Eu peguei o código do meu colega, mas pelo menos eu estudei o que é que tinha, como era. Você pode fazer isso. Eu te dou essa opção, tá vendo? Não é plágio, eu te digo, você pode fazer isso. Se você acha que funciona para você, ótimo. Segunda opção, eu usei o ChatGPT. Eu não sabia fazer, eu perguntei para o ChatGPT. Vamos lá. Existe aqui uma diferença entre consultar algoritmo e consultar linguagem. Foca aqui, ó. A gente está aprendendo algoritmos através de uma linguagem, ok? Se você perguntar para o ChatGPT como criar um vetor, ótimo, você está estudando. Como percorrer um vetor, ótimo, você deve fazer isso. Isso não é considerado cópia. Considerado cópia é você perguntar
O exercício é percorra o vetor somando os elementos. Aí você diz assim, como é que eu percorro o vetor somando os elementos? Aí ele te dá o algoritmo, você pega o algoritmo, copia o algoritmo, você fez o algoritmo? Não. Então se você fez assim, tudo bem, mas você vai marcar o quê? Fiz com a ajuda de inteligência artificial. Não tem problema não, você quer fazer assim? Ótimo. Aí aqui, ó, você pode dizer, fiz seguindo a aula, vídeo, colega ou monitor. Isso é para as pessoas que não conseguem fazer sozinhas. Como foi que você fez? Eu fiz com fulano. Sabe fazer de novo? Não, eu só sei fazer com fulano. Assim não vale, né, filho? Por que você só sabe fazer com fulano? É porque eu me sinto inseguro. Tudo bem? Então esse é o que tem um coleguinha muleta. Esse último, tá? Ó, você tá vendo que tem um ré bem aqui, tá vendo? Ó? Refiz. A ideia é que os códigos não são para serem apenas entregues, eles podem ser estudados. Então não tem problema nenhum o professor fez em sala de aula. É C. Mas se eu chegar em casa, apagar e refizer sozinho, eu fiz o código, fiz sozinho, tá vendo? Fiz ou refiz, não interessa. Você pode se dar a nota A. E aí a gente tem uma que não é o refiz, que é o rank S, que te leva a 110% da nota. O que é o S? É quando você faz de primeira e sem consulta. É aquela do brilho, né? Você pega a atividade, o professor não fez em sala, ninguém te soprou nada, você não consultou, não tirou dúvida, é aquela do desafio pessoal. E tem gente que gosta de fazer assim, é ótimo. E se você não gosta, não tem problema não, cara, ok? Entendeu? Mas essa daqui não dá para você conseguir se você já pegou a ideia de alguém ou tirou dúvida, entendeu? Isso é só para o modo desafio, você vai fazer de primeira vez. Esse modo aqui, ele é importante, mas não é tão importante quanto o último, que é o nível de autonomia ou retenção, que é, tudo bem, beleza, você fez seguindo a aula, ou fez seguindo o professor, ou fez seguindo inteligência artificial, ou fez com monitor, não interessa. Se você fosse refazer sozinho, quantos % você acha que faria? Isso daqui é muito importante, porque às vezes é um código tão fácil que você poderia dizer, não, eu sei que eu domino esse conteúdo, então eu vou marcar aqui 100%. Então, eu fiz utilizando o IA, ou eu fiz que eu estava com pressa, ou com preguiça, ou sei lá, ou eu fiz com um colega, mas assim, eu domino esse conteúdo, então isso daqui acaba tendo mais pontuação do que o primeiro, porque é a sua percepção do próprio aprendizado, entenderam a diferença? Tudo bem? Só que para a gente, eu fiz uma conta simples, só para poder eu ter uma porcentagem. Qual é a conta simples? Eu pego o primeiro mais o segundo, vezes o quanto que eu fiz. Então, por exemplo, se você fez tudo, ou refez, você fez a atividade toda, né? Passou em todos os testes, fez sozinho, ou sei lá, depois da aula, ou refez, não interessa, e entende, você está aqui com 100%. Ou então, se você fez só metade, você ganha 50%, passou em metade dos testes, tá? Aí se você fez, e por aí vai, né? Então isso aqui é só uma métrica, só para ajudar a dar uma ideia de gamificação, tudo bem? Uma coisa importante, a gente tem ponto de sobra para passar na disciplina. Não precisa de se preocupar em ficar forjando coisas. Você pode voltar e refazer. Principalmente quando for mais para frente, as atividades iniciais vão ficar cada vez mais triviais. Então, você conseguiria facilmente voltar e refazer. A ideia é que você consiga ver, refletido na ferramenta, o seu próprio progresso. Então, ficar mentindo, não, eu fiz com o ChatGPT, mas eu vou dizer que fiz sozinho de primeira, só para ganhar ponto. Então, você está sendo burro, porque você está logo de partida
sabotando a própria percepção de aprendizado. Ok? Então, o jogo te permite que você evolua aos poucos. Então, siga o seu ritmo, leve o seu tempo, progrida na sua velocidade. Jogue o jogo honestamente. Cara, não tem a menor... Assim, se você jogar direitinho, não tem a menor... Qual é a única opção de não passar? É desistir da disciplina. Por algum problema pessoal, por alguma situação. Porque se você sabe o que tem que fazer, tem as ferramentas, é só investir tempo suficiente até bater o que você precisa. Não tem como dar errado. Ok? Tá claro isso, pessoal? O que é a consequência? A consequência é que a gente vai fazer juntar 3 horas numa semana, com 4 em outra, com 5 em outra, e no final de semestre a gente tem um acumulado de uma centena de horas de código. Ok? Tudo bem, tudo bem. Na hora que você marca isso daqui e você sai, ele já fica tudo salvo para quando você voltar, você volta de onde parou. Tem mais um monte de outras besteirinhas, mas eu vou pular por agora. Então você sai, faz o push e aparece tudo lá. Façam 1 ou 2 atividades e façam o push, façam em C mesmo que vocês já viram, vai. Que eu vou tentar ver aqui o lance do gol que foi que eu fiz de errado. Aproveita aí, faz 1 ou 2 atividades e faz o push.